Bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV, um programa que o acompanha de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Estamos consigo um pouquinho por todo o mundo, Verdade. não é? Estamos consigo também por todo o mundo, pela internet, pela Curiacos TV, você consegue nos sintonizar em qualquer parte do mundo onde você estiver, desde que tenha internet, e também através do satélite Hispasat e também através por toda a Europa, Norte da África, nós também estamos nos nossos canais nacionais. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã. E todos os dias estamos consigo de segunda a sexta-feira para trazer até si projetos sensacionais, o melhor da tradição e cultura portuguesa e não só. Nós gostamos mesmo de trazer coisas inovadoras e se calhar marcas e projetos e histórias que você nunca conheceu e será mesmo aqui no Manhãs TV. Hoje nós vamos ter dois convidados muito especiais connosco durante o programa para falar-nos do seu projeto Scoop and Dough. Vai ser o Darshit e o Jimit para nos falar acerca dos melhores gelados e donuts artesanais de origem vegetal. Exatamente. E sem mais longas, nós vamos voltar já. E já estamos de volta. Estamos de volta, não é verdade, minha Sara? E quem é que nós vamos receber? Então, Ora bem, o Darshit e o Jimit. Eu acho que assim, eles é a primeira vez que acho que estão aqui connosco no programa. Eles acho que são pontuais, eles devem estar neste momento. Já chegaram, não é? Isto quando a gente começa a falar de pontualidade, parece sempre. Darshit, como Olá, está? Tudo bom bem? dia. Bom dia, Jimit. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos ao nosso Jimit, programa. está tudo bem? Podem se sentar, por favor. Nós é que agradecemos. Podem se sentar. E estamos numa altura em que ainda há um bocadinho de frio, mas gelado e é uma coisa que nunca pode faltar, não é verdade? Mesmo nestas alturas. Gelado é bom em qualquer altura do ano. E se for acompanhado com um bom donut, então é uma maravilha, não é? Este vai ser um programa, pelo menos, bem docinho. Isso podemos Nós ter a começamos certeza. logo o pequeno almoço com um gelado. É? Pronto. Todos os dias. A sério? Para campeões. Depende dos dias, depende dos dias. Mas sejam muito bem-vindos. Vocês vêm de onde? Nós somos originalmente, nascemos cá, mas os pais são de origem indiana. E vocês são de Lisboa? Sim, crescemos cá, estudámos cá no Colégio Planalto, não sei se conhecem. O colégio? Planalto. Sim. Sim. Então, temos aqui toda a nossa vida aqui mesmo. Ok, maravilha. Sim, mas vocês, o Darshit é formado em nutrição, portanto é nutricionista, não é? Exatamente, profissão, sou nutricionista desportivo. Comecei a carreira, entretanto, na área, durante 4, 5 anos, mas depois com a carreira de nutrição uma pessoa vai-se apercebendo de várias informações que se calhar não chega tão rápido ao público e percebi-me que ser vegan era o caminho para mim, sem julgar ninguém. Mas na altura, em 2015, percebi-me logo que era o caminho a fazer. E, portanto, quando uma pessoa muda estilo de vida, começa a surgir várias ideias e dificuldades também de como viver. E aí surge um bocadinho o projeto da Scoop and Dough. Quando eu me tornei vegan por várias razões, não deixei de gostar de comer bem e de desfrutar da alimentação. Mas dentro da parte da nutrição, escolheu nutrição desportiva. Sim. É um pouquinho diferente das outras áreas da nutrição. Sim, tal como na medicina geral há diferentes tipos de especializações, há cardiologia, há reumatologia, também na nutrição nós temos todo o tipo de especializações que uma delas vertentes é mesmo a parte desportiva. Tal como existe o médico desportivo, fisioterapeuta desportivo, na nutrição não escapa e eu sempre gostei de fazer desporto e gostei sempre da atividade física. Portanto, nunca para mim fazia sentido na altura seguir este caminho. Entretanto, é como eu disse, uma pessoa vai investigando várias coisas e fui-me apercebendo que, por várias razões, o caminho era a alimentação de base vegetal e, aliás, escrevi um livro até sobre a alimentação vegetal no futebol. Interessante. E está publicado. Isto enquanto que ele trabalhava no Benfica. Sim. Então... Espetáculo. O próprio livro é que me tornou vegan. Eles só escreveram o seu próprio Ao livro. porque não era a ideia. Então eu quando comecei a escrever o livro foi interessante porque à medida que fui investigando por os diferentes tópicos, eu disse, calma aí, estou a explicar estas coisas todas, mas de facto aquilo que devíamos estar realmente a aconselhar as pessoas, que hoje em dia já não é debate, mas na altura, há 5 anos atrás, extremamente controverso, Sim.
Mas hoje em dia você vai a qualquer médico, vai a qualquer nutricionista e insistem para comer mais vegetais, mais leguminosas e coisas assim. Antigamente, meter mais leguminosas num prato era quase um crime. Então, antigamente, quando eu disse, é há 5 anos atrás, não estamos a falar de uma realidade muito atrás. Eu acho que aqui uma coisa que também fez muita diferença foi que, na vertente de nutrição, o meu irmão sempre quis ser ele próprio um exemplo, independentemente de estar ou não diretamente ligado à área. Ele, mesmo enquanto estava a estudar durante o curso, ele ia mesmo aplicando todas as regras, todas as normas, ele próprio tentava ser o exemplo para que qualquer pessoa também olhasse para a pessoa que está à frente, como nutricionista, e sentisse que realmente é possível fazer este tipo de dieta ou este tipo de atitude, porque efetivamente tem uma pessoa à frente que o faz. Ou seja, é como se costuma dizer, um pregador que pratica o que ensina. Sim, não é? exatamente, porque eu acho que é importante, no meio disto tudo, conseguirmos ter alguma noção real daquilo que temos. Damos algum conselho, mas sabemos as implicações práticas daquilo. E foi nesse processo que começámos, pronto, depois já não estava no Benfica, fui para o Estoril Praia, na formação do Estoril Praia, e foi aí que completei o livro, mas de facto a prática da alimentação base vegetal é muito complicada em 2015, ou seja, estar a 2016, não havia muitas opções no mercado português. Ou seja, existe uma ciência toda que justifica que devia seguir neste caminho. Mas depois as pessoas vão ao café e têm o quê? Não tem, na altura nem havia leites vegetais assim tão como abundamente hoje existe E os no preços supermercado. dos legumes na altura também eram muito caros. Portanto, às vezes também, creio que também o fator económico também pesasse um bocadinho. Sim, Depois, como começou a haver mais pessoas a falar e a debaterem-se acerca dessa parte da nutrição, que era importante ter-se os vegetais, então já toda a gente, já em todo o lado, se encontrava com um preço mais acessível para que toda a gente também pudesse, não é? Porque os vegetais não era uma coisa que abundasse na mesa da grande parte das Sim, famílias. acaba não é? por ser um bocadinho também com base nas escolhas que cada pessoa fazia nas compras. Portanto, tem a ver literalmente com o tipo de produto que cada pessoa acaba por escolher, e isso tem implicações na carteira, não é? Mas uma alimentação de base vegetal, e houve na altura, mesmo quando o meu irmão se tornou vegan, na altura houve um pequeno estudo feito e realmente o preço por refeição era significativamente mais barato do que uma refeição omnívora, tendo como base as normas de escolhas de alimentos. Certíssimo. Foi quando estamos a falar acerca deste projeto que vocês têm, o Scoop and Dough, começou com o Darshit, quando ele percebeu então que eu não quero deixar de ter prazer na alimentação, né? Quando fez essa sua alteração na escolha, e cada um é livre de fazer as suas decisões. E então foi quando disse, epá, eu quero poder passear, quero poder partilhar um gelado com os meus colegas, eu quero poder comer coisas boas e gostosas. E foi então que começou a ter uma ideia, que é criar, o seu sonho era criar uma gelataria isenta de produtos de origem animal, sustentável, né? Uma receita perfeita, sobretudo para pessoas que seguem esse tipo de alimentação, na verdade. Sim, na verdade foi para todos. Foi para todos. Porque é assim, na minha prática, foi quando eu me apercebi da grande lacuna que era a situação do dia-a-dia das pessoas. Nós, como família, gostávamos muito, todos os fins de semana, e ainda continuamos com esse hábito, todos os fins de semana comemos gelado a uma gelataria artesanal, não de supermercado, com todo o meu respeito. Mas íamos a uma gelataria tradicional, diferentes, não tínhamos assim uma casa em particular, mas gostávamos, tínhamos essa tradição familiar. Quando tiram todas as opções que eu podia ter, eu ficava a olhar para eles a comerem gelado e eu comia o sorbet, mas passado 6 semanas já começa a tornar cansativo comer um gelado à base de água. E também, um pouco refletindo na minha área profissional, eu percebi-me que vários jogadores, por mais que quisessem, sentiam sempre a falta da pizza ou alguma coisa que lhes desse prazer, e o gelado também incluído, todo o tipo de produtos que às vezes as pessoas gostam de usufruir, independentemente de serem atletas ou não. E isso, pronto, fez um clique na cabeça, dizer, epá, está aqui um
um setor e ainda existe muito por explorar. E você preciso demorou, acho que não me engano, 3 anos, não Sim, é? 3 Com anos. pesquisas sobre... Sim, porque eu não percebo nada de gelado inicialmente, então comecei a estudar, porque gelado é uma ciência. Então há muita literatura científica sobre como é que é o processo de produzir gelados. Então comecei a ler a literatura nesse sentido e depois foi uma questão de tentar descobrir do zero. Hoje em dia você vai online e pesquisa no Google, receita de gelado vegan, existe. Podem não ser profissionais, mas existe já muita informação e muitas alternativas. Na altura não havia nada. Então era um trabalho do zero. E descobrir esse processo todo de forma também o mais científico possível para que depois, espero que também tenhamos agora a oportunidade de provar todas as texturas e literalmente tirar as rodas do carro, não é? Tirar o leite do gelado é tirar as rodas do carro, porque toda a ciência do gelado está à base no leite, nas proteínas do leite, no açúcar do leite. E a forma como se comporta nos diferentes métodos de produção. E então descobrir isso... Pronto, nós hoje em dia trabalhamos muito à base de caju, coco e recentemente descobri uma fórmula para a aveia, que é mais neutra. Mas, por exemplo, eu já trabalhei com amêndoas, já trabalhei com outro tipo de frutos secos, mas de facto o caju era aquele que dentro dos frutos secos era o mais neutro, era aquele que trazia uma textura melhor. No entanto, não deixamos de jogar com amêndoas, etc., para também conjugar com diferentes sabores. E nessa altura o Jimmy também foi uma cobaia, com certeza, em provar os gelados, Sim, não? eu nunca digo que não a provar. Atenção, para mim comer é a melhor coisa do mundo. Eu tiro felicidade pura de comer e provar. E claro que quando depois tem textura, como o meu irmão queria implementar, isso torna-se cada vez mais interessante e é realmente o prazer está em criar, e na altura não era possível nós provarmos diretamente os gelados, porque é preciso máquinas mesmo industriais. Industriais, entre aspas, ou seja, são precisas máquinas mesmo específicas para a produção de gelados, são caríssimas. Portanto, enquanto o meu irmão estava a estudar, não era possível eu realmente ver qual é que era o resultado do estudo dele. Mas, a partir do momento em que foi possível, aí apaixonei-me. Portanto, não era possível voltar atrás no projeto. Jimiti, você estudou medicina. Exatamente. Eu estudei medicina. Quando começou nós temos uma diferença de 3 anos. Quem é que é o mais velho? Eu. É ele. Eu. E, na verdade... Não parece. É assim, só por causa da A barba. barba ajuda, a barba Não ajuda. parece, que engraçado. Quando começou este projeto, estava eu no 4º ano da faculdade, que estou aqui no Santa Maria, e na verdade foi assim uma coisa que, ao mesmo tempo que era muito fora, muito distante e se calhar até um bocadinho estranho, também estava-me a fascinar muito o facto de estarmos a criar este projeto. Ou seja, é sempre, como também eram no seio da família, era uma coisa que realmente nós todos procurávamos satisfazer as necessidades próprias, principalmente do meu irmão. Acabou por ser sempre um projeto para o qual eu tive sempre muito carinho. E na altura nós depois começámos a debater sobre, pronto, a estudar também como é que era a situação aqui em Portugal. A viabilidade do negócio. A viabilidade do negócio, como é que era também o mercado dos gelados, perceber quais é que eram as afluências das pessoas durante as diferentes estações do ano, e apercebemos que, efetivamente, nós não estamos num país onde haja muita cultura ainda de consumo de gelados, por exemplo, durante os tempos mais frios. Se eu lhe perguntar assim, se vai comer um gelado agora a seguir, quando sair da entrevista, provavelmente vai-me dizer que não. Vou dizer que não. Vai-me dizer que prefere comer um pastel de nata ou algo um bocadinho mais quente, não é? Caloroso. Portanto, Mas se me perguntar a mim, eu vou dizer que nós comemos gelados em casa o ano inteiro. Portanto, é uma coisa que nós gostamos muito. É como nós em casa. Bom. Tens Portanto, que experimentar, Zé Cita. Eu costumo ter, só que hoje por acaso, Hoje não. acabou-se-me o gelado. portanto, foi aí que nós começámos se calhar a pensar, mas se calhar falta aqui mais alguma coisa. E no meio de várias conversas, começámos também a lembrar que, quando o meu irmão estudava em Londres, que ele estudou no King's College,
era literalmente obrigatório Sim, sim. ele trazer sempre donuts. Sim. Era Antes obrigatório. Antes do voo, vai buscar donuts. Sim, ele se não trouxesse, ele ficava trancado fora de casa. Nem a minha mãe o deixava entrar em casa. Caramba! Portanto, Sim, sim, sim. Tu tens que trazer donuts, senão não vai. e ele não podia vais. tocar na caixa, claro. Eu acho que isso é ótimo. quê? E Tem quando, aquelas quando a fora de gente casa? pedir panquecas, que Aham. a tua esposa faz deliciosas e tu não trouxeres, a gente diz só entras no estúdio quando tu fores buscar as panquecas. Uma boa Tem ideia. 2 portas, não vejas uma pela outra. Olha, a Por acaso, nossa devíamos visita já valeu a pena. Exato. Devíamos ter feito essa condição aqui agora. Mas Scoop and Dough fala de gelados e depois foi então um donut americano. Exatamente. Foi a partir daí e foi aí que você convidou o Jimmy Sim, a participar. Ele não convidou. Não? Eu entrei pela porta, ou seja, não disse olá, nem bom dia, nem não, nada. já Entrei estou. simplesmente. Não, estou a brincar, mas foi assim uma espécie de separação natural, porque como ele já estava tão involucrado no estudo da ciência do gelado, como ele explicou agora mesmo, e era tão cientificamente tão intenso a pesquisa da fórmula, foi quase como natural, ou seja, a parte do donut nós assumimos que era mais fácil e que era uma coisa um bocadinho mais simples, portanto ficou assim um não é. bocadinho de lado. Aliás, é a maior dor de cabeça do negócio. É o donut? É o donut, sim. É só para vocês terem ideia, nós demoramos cerca até 7 horas a produzir o donut. Todos os dias. Todos os dias. Isto em nível de logística e tudo é bastante... É maior é a parte mais que nos dá mais trabalho. É mais complicado que fazer um gelado. Muito, muito complicado. Isto não é... As Ou pessoas não... seja, no dia a dia acaba por Sim, ser mais acaba por ser complicado. muito- Sim. Para uma operação, uma coisa é vocês fazerem em casa. Para uma operação, para venda, é muito mais complicado. Mas, no entanto, o custo de operacional de gelado também não é baixo. Mas é interessante porque o donut vem como side show, mas acaba por ser o primeiro a ganhar o prémio e começa a Scoop and Dough começa a gerar buzz no mercado português pelos donuts. Porque vocês ganharam vários prémios. Sim, graças a Deus. Exato, graças a É interessante porque o meu pai, Pronto, o projeto é familiar. Sim. Até o meu pai disse assim: pronto, tudo bem, nós vamos meter neste negócio, só que só há uma condição, porque o meu pai nem a minha mãe é vegan. Isto só vamos avançar com o projeto e só investimos nisto se isto for uau. Se vocês conseguirem chegar à Fórmula UAU. Daí os 3 anos. Porque até aí não tínhamos confiança, porque não podia ser só um produto, é vegan, vocês aceitem porque não há opções no mercado. Não, isto tem que ser bom para toda a gente. É o que Exatamente. chegávamos à conclusão. Então, nos gelados tivemos de desenvolver esse trabalho para ser uau. E nos donuts não foi diferente. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos... Nos donuts é um bocadinho diferente. Não dá para fazer donuts em casa. Eu fiz muitos donuts em casa, porque a ideia já estava presente ao longo do projeto, do desenho do projeto. E pratiquei muitas receitas de donuts e como é que era o processo, mas não tem nada a ver. É preciso equipamento especializado para fazer donuts a sério. Ok. E o mesmo para gelados. E o mesmo para gelados. Então, nós tínhamos a loja pronta, tínhamos tudo pronto, mas Não tivemos tinham para aí fatura um lá. mês e meio, todos os dias, só testar, estudar. Como é que vocês estão magrinhos? Isso é que eu não... Nós fazemos uma questão, nós comemos muito e gostamos... Epá, vocês se virem a nossa alimentação até ficam... Sim. É má. Então, Aliás, ainda há sim, pouco não faz nada, perguntei-lhe- se não faz sentido um nutricionista ter Ainda há pouco profissão ter perguntei-lhe uma- porque é que ele não trouxe um donut para mim. Sim. Portanto, só para vocês terem a ideia de que Mas- nós realmente consumimos... Mas as temos nossas uma coisas. regra, nem que for 20 minutos, nós vamos ao ginásio praticamente todos os dias. Ok. 20 minutos. E também tentamos não... Pronto, como comemos muito doces, faz parte da nossa profissão comer doces e então durante os últimos 3 anos estive muito ligado à produção e o meu irmão também. É natural, nós temos que comer todos os dias para provar, testar e garantir que a qualidade que estamos a servir ao cliente final é boa. Porque na produção artesanal não há aqueles... lá está, é artesanal. Todos os dias hoje a framboesa veio diferente. Como é que está o gelado? Saiu bem? O morango Vai não está alterando, na época, portanto o sabor não está igual. Mesmo a nível Sim. da produção da própria massa do donut, Sim. varia todos os dias o sabor. Ou seja, se vocês provarem todos os dias o nosso, por exemplo, donut original
vão se sentir sempre ligeiras diferenças, vão se tornar experts no nosso donut, mas vão sentir sempre ligeiras diferenças. E é aí que está a piada do artesanal, é conseguir controlar os fatores sem realmente standardizá-los e ter um produto consistente, com qualidade sempre elevada. Portanto, foi sempre esse o nosso objetivo, como o meu irmão estava a dizer, e na prática, quando nós estamos a falar de estarmos a testar durante 1 mês e meio todos os dias, houve aqui um gap entre começarmos a pensar no projeto e realmente abrirmos as portas de 2 anos e meio, de 3 anos e meio, porque não só inicialmente estávamos simplesmente a estudar o projeto, a viabilidade do projeto, depois de termos já o espaço e de realmente estarmos a trabalhar no conceito e nas receitas e tudo mais, ainda demorou 2 anos e meio até conseguirmos ter as licenças, todo o tipo de burocracias necessárias para realmente abrirmos o espaço. Foi um processo muito longo e no meio disto, eu estava no 4º ano de medicina, quando dei por mim, estava no 6º ano, já pronto, no último ano da faculdade, com ainda a tese por fazer, os estágios no meio, pronto, e isto foi tudo assim um bocadinho atribulado, a ponto de também, a nível de exame de finais de acesso à especialidade, que chama-se PNA, também não senti que tivesse totalmente dedicado a 100% ao exame. Portanto, o que acabou por acontecer foi que no ano a seguir eu já estava a planear para repetir. Mas, ao mesmo tempo, surgiu a pandemia. Portanto, o percurso foi, quando surgiu a pandemia, eu comecei também a repensar um bocadinho e já estava um bocadinho mentalizado para sair do ano comum e voltar a estudar para o exame, mas quando voltei para estudar para o exame, deparei-me com a situação do meu irmão estar a trabalhar e enfrentar sozinho toda uma produção de gelados e de donuts, fazer entregas, fazer a logística de encomendas, tudo sozinho, só com a ajuda de mais 2 pessoas. E estava a ser insustentável para ele. Ele trabalhava mais de 20 horas por dia, portanto, todos os dias. Portanto, não era realmente uma imagem muito feliz de se ver. E eu comecei a ajudar lentamente e apercebi-me que... E comecei a repensar também a nível de prioridades e apercebi-me que se calhar não seria assim tão mau. Pá, vou só dar aqui 1 ano à casa e depois logo se vê como é que as coisas estão. Posso sempre, lá está, como acabei o curso, posso sempre voltar um ano mais tarde, posso sempre repetir o exame novamente mais tarde, se assim eu entender. Portanto, foi com essa perspectiva, sempre para voltar, que eu fiz uma pausa na medicina. Era isso que eu dizia também aos meus Mas amigos. ele ainda é médico, eu já não sou nutricionista. Então ainda há tanto pessoas, né? Não. Não, mas ele ainda tem a cédula. Eu já As desisti. pessoas vão ao Scoop and Go, levam um gelado, ao outro ainda levam assim uma... uma prescriçãozinha. Mas também a formação que tem como médico também ajuda nesta parte também, não é? Ou seja, ajuda a nível de trabalho. Eu diria que todo o nosso background científico ajuda-nos a ter uma estrutura e um pensamento crítico um bocadinho diferente daquilo que vem, pronto, que normalmente as pessoas possam ter de outras áreas, não da restauração e da hotelaria, porque claramente essas pessoas são formadas mesmo na área. São especializadas. E fazem muito bem. E tem muito impacto a formação que tem, principalmente em Portugal, tem sido... Dá para ver os resultados, ou seja, as escolas de hotelaria estão cada vez a trabalhar melhor e a formar melhor as pessoas, mas tudo o que seja pessoas de outras áreas a criar espaços de restauração, nós sentimos que tivemos uma vantagem, apesar de não sermos da área, tivemos uma vantagem em termos um pensamento tão estruturado e tão científico e tão crítico relativamente à nossa... Ou seja, a toda a informação que nós adquirimos. E conseguir filtrar, por exemplo, a nível de pesquisas, no Google, um gelado vegan. Qual é que é a receita de um gelado vegan? Conseguir fazer uma crítica e filtrar o que é realmente útil ou não, é algo que pode ser difícil se não houver essa formação científica. Portanto, eu sinto que realmente
ter tido esse background de medicina, nesse aspecto, deu-me bastante vantagem. Tanto em medicina como em nutrição, porque nós somos, na área de formação de saúde, um dos focos é ter pensamento crítico sobre a informação que existe. Porque todos os dias saem milhares de estudos, seja na nutrição, na medicina, então na medicina saem muito mais. E como é que uma pessoa filtra, um profissional filtra tudo e é preciso, ok, isto dá para aplicar na minha prática, não dá? Todo esse pensamento ajuda também nós, quando estamos a formular, ter essa capacidade crítica. Nós até somos os maiores críticos da Scoop and Dough. Se alguma coisa está a correr mal, nós somos os primeiros que está consciente que algo não está bem e que deve ser melhorado. Então isso sempre ajudou nesse sentido. Quando, pegando naquela parte onde nós paramos, onde você esteve naquela fase dos testes, não é verdade? Sim, É sim, arranjar a receita, né, perfeita. Sim. E depois, então, vocês abriram o vosso espaço, abriram as portas. Sim. E a verdade é que em pouco tempo, vocês eram 4, hoje vocês têm 24 no total a trabalhar neste projeto. Mais já. Como abrimos agora a loja de Cascais. Estão a abrir mais lojas, Sim. montes de prémios, acho que uma revista também já comentou acerca de vocês, de melhores donuts e gelados daqui da zona. Sim. Portanto, o crescimento é bom. Como é que tem sido o feedback das pessoas que se atreveram e arriscaram a ir ao Scoop and Dough? Eu devo dizer, um pouco também complementando aquilo que o meu irmão disse do fator da pandemia, porque nós abrimos menos de um ano antes da pandemia. 2019? Sim, 2019. Isto em termos de... As pessoas podem não ter ideia, mas em termos de contas foi muito pesado. Porquê? Porque as empresas novas que surgiram antes da pandemia não tinham historial de faturação. Não tendo historial de faturação, não estavam elegíveis a qualquer tipo de apoio. Sim. Porque havia a necessidade de 40% de quebra na faturação. Uma empresa nova só está a crescer independentemente. E nós abrimos em maio, Sim, portanto, nem sequer ainda tínhamos, assim, não tinha. nos primeiros meses, nem sequer tínhamos base de comparação. Sim, não tínhamos base de comparação, então não recebemos apoio. Então foi muito complicado. Nesse sentido, o que é que nos salvou no meio disto tudo? Foi o entusiasmo que as pessoas tiveram sobre o nosso negócio. E devo dizer que, se não fossem as pessoas portuguesas, no meio da pandemia, em confinamentos, fazerem filas, eu não sei de onde é que surgiram, porque Lisboa era um ghost town, é uma cidade fantasma. Não se via uma única alma, éramos os únicos a trabalhar naquela zona toda. Às vezes até tínhamos receio de alguém chegar lá e pronto. Claro. Mesmo com as Na medidas de Baixa segurança, Lisboa, não é? Não, na Baixa de Lisboa não se via uma alma, com todo o meu respeito, nem sem abrigos. Então era complicado, porque todos os dias não há cá ninguém, temos fotos incríveis. Nunca se viu Lisboa assim, e nós a trabalhar. E se não fosse o entusiasmo das pessoas por causa da situação do takeaway, na altura o governo deixou as pessoas irem. Takeaway, entregas. Eles chegavam ao estabelecimento e vocês entregavam, sim. Deu os mínimos para nós aguentarmos, apesar de ainda algum sacrifício pessoal, deu o mínimo para aguentar todos aqueles 2 anos, porque não foi um ano, como as pessoas, foram 2 anos de sofrimento financeiro. E ainda continuamos E ainda continuamos a tentar recuperar essa fase. No meio disto tudo, e como disse, o entusiasmo das pessoas, a reputação veio ajudar a consolidar o projeto em termos de nome. E com isso surgiu oportunidades. Estivemos no El Corte Inglês durante 1 ano, agora abrimos a nossa nova loja de Cascais, já nem 1 mês faz. Então, esse tipo de situações tem ajudado, mas acima de tudo é o próprio produto, acho que fala por si, e nós temos no nosso conceito a Scoop and Dough, como é um conceito familiar, nós queremos mesmo, quando a pessoa entra, que se sinta bem. E O que eu gosto muito de vocês normalmente as pessoas quando começam um projeto, né, têm já um negócio, têm já em mente um produto e vamos a ver, claro, há sempre melhorias e vão pensar, não, vamos começar com o que temos, já está bom e vamos melhorando. No vosso caso, vocês são daquelas raras pessoas, acho que já tivemos mais alguém com um projeto assim, igualmente vosso, que é tudo pensado, tudo mesmo. Nada mesmo. Nada. Não foi? Não foi nada. a nível de produto, sim. A nível de receita. Sim, a nível de receita É isso que estou a tínhamos falar, idealizado. porque não sim. estou a falar todo, mas estou a falar vocês terem uma receita bem estudada, comprovada, a nível de sabor aprovada, tudo, e chegar lá e pôr no mercado, daqui para a frente é só crescer. Eu acho que aqui a diferença é que, e devo dizer, a nível familiar, a nível de casa, nós sempre tivemos refeições incríveis. Sim. E a minha mãe é perfeccionista. Ou seja, não há
comida em casa que não seja bem feita. Ok. Então isso Vocês nunca influencia, poderiam ter um negócio que não fosse bem pensado. Até porque Precisamente. levava uma chinelada da mãe se ela descobrisse, não é verdade? principalmente a nível de produto. Ou seja, o foco principal, e eu acho que é importante referir, é que para nós o mais importante não é só ter o melhor donut ou o melhor gelado, é mesmo a pessoa ter a melhor experiência. Sim. E qualquer pessoa que venha à Scoop and Go tem que ter mesmo essa melhor experiência de consumo do nosso produto, seja ele gelado, seja ele donut, seja ele a mistura entre os dois. E isso tudo regira à volta sempre do cliente, seja do atendimento, seja do produto, seja do espaço. Portanto, nós quando agora pensamos na loja de Cascais, já estamos a pensar na envolvência do cliente no ambiente. Não estamos a pensar só em que a pessoa chega à loja e leve. Portanto, estamos sempre à procura de melhorar a experiência da pessoa. Ok. Portanto, Usufrua um pouco também do espaço onde está. porque, ao fim e ao cabo, e em É a inglês... vossa tradição, sair e comer o Exatamente. gelado também. Mas, em inglês, a palavra para o setor da restauração e hotelaria é hospitality. Sim. E nós sentimos mesmo isso. É que nós queremos transmitir a melhor sensação de hospitalidade possível. E nós, como povo português, nós temos mesmo essa cultura. Ainda que não seja tão expressa a nível escrita, qualquer pessoa, turista que venha cá a Portugal, vai sempre sentir que é bem-vinda. E nós gostamos de receber as pessoas. E nós gostamos muito de receber as pessoas. E sabe uma coisa, Jimmy? Lá em casa, ele já deve estar a pensar, estou a adorar esta conversa, está deliciosa, mas eu queria mesmo era ver os donuts e os gelados. Você quer ver? Vamos lhe mostrar. Vamos, claro. Vamos. Então nós voltamos já. E nós já estamos aqui de volta, estamos à conversa com o Darshit e com o Jimmy, aqui com um projeto fantástico que é o Scoop No Doubt, não é? Scoop and Do. Scoop and Do, e um projeto fantástico em que nós estamos aqui a conhecer os donuts e os gelados artesanais aqui feitos por a mão de especialistas. E agora que tivemos tanto tempo ali, né, falar, é a mesma coisa dizer, uma pessoa nunca comeu bacalhau com nada. Epá, bacalhau com nada, é um espetáculo. Mas a pessoa se não prova, né? Mas atenção, eu não tomei pequeno almoço, portanto, desculpem-me, mas eu vou ter de Então, por isso, devorar. então fiquem preparados. Mas já estamos aqui a ver, finalmente, os gelados, né, do Scoop and Do, a marca deles. E vocês podem ver que isto está mesmo fresquinho, ok? Portanto, maravilha. Scoop and Do, ok? Este aqui é de café. É de café, não é? Vamos, Acho que sim, pronto. E depois temos aqui os donuts, que pronto, são um problema, né, Sara Garcia? Porque Logo de manhã, uma chatice. fazer os donuts desta forma, porque os donuts normalmente, não é? Os donuts é algo bastante conhecido lá fora, não é? E que nós também temos essa cultura, mas nós ganhamos essa cultura lá de fora, não é? Porquê fazer uns donuts diferentes? É uma pergunta engraçada, porque, na verdade, nós, como estávamos a explicar, os donuts era sempre um sideshow no negócio, na forma como nós tínhamos pensado o negócio. Portanto, quando nós começámos, efetivamente, os donuts eram como se vê em todo o lado. Ou seja, eram donuts simples, normais, em que o objetivo era também não dar muito trabalho. Mas, tal como o meu irmão estava a dizer, os donuts começaram a ganhar um bocadinho mais popularidade mais rapidamente junto da população local. E a verdade é que, para nós, o importante era que toda a gente conseguisse frequentar o espaço. Portanto, a partir do momento em que nós começámos a perceber que não havia uma dissociação entre a qualidade do produto e o estigma de ser vegan, nós começámos a tentar repensar na forma como nós estávamos a trabalhar, porque a verdade é que nós não queremos que alguém chegue às portas da nossa loja, veja a palavra vegan e se sinta um bocadinho não acomodada pelo sabor que está à espera. Portanto, foi assim que mais ou menos nós começámos a desafiar-nos a nós próprios para tentar trazer um produto diferente em que qualquer pessoa sentisse a necessidade de comer. Portanto, tentámos explorar várias formas e no meio disto depois surge o nosso donut mais icónico, que não está cá, mas que tem piada porque surgiu com base num amigo nosso que tinha framboesas de época. E então
o meu irmão estava-me continuamente a perguntar, mas olha, não queres fazer alguma coisa com framboesas? É que temos aqui imensos quilos e vão para o desperdício. E eu, deixa-me pensar. Começamos a pensar e foi aí que surgiu o nosso donut Raspberry Vanilla, que é de framboesa e baunilha. Que É um ponto de viragem no nosso negócio. Porque as pessoas, quando pensam no donut, vão ao supermercado e veem os sprinkles e coisas, com todo o meu respeito, básicas. E esta ideia que o meu irmão está a explicar veio... E é aquele que... Continua a ser o nosso donut mais popular, o nosso donut mais procurado também, juntamente com o original. Ok. Mas, ou seja, aquilo foi lá está, já estávamos a estudar esta hipótese de começar a fazer as coisas um bocadinho de forma diferente. Inspirei-me muito na pastelaria francesa, na alta pastelaria francesa, e surgiu do nada aquela apresentação e ficou. E teve um impacto instantâneo. E aí nós percebemos que, espera, isto realmente funciona. E a crédito do meu irmão, ele foi a primeira pessoa a pensar em aplicar a chamada decoração de alta pastelaria num donut. Ninguém tinha pensado até agora, pelo mundo fora. Ok. Há outras casas a fazer donuts com alguma elegância, mas com técnica e alta pastelaria. Ainda por cima vegan, ou seja, não bastava só ser alta pastelaria, no meio disto tudo, a descobrir, porque as pessoas não têm ideia, mas fazer um chantilly que vocês batem as natas e está estabilizado e no bolo, no vegan sai tudo da equação fora. Não há Por estabilização. exemplo, gelatina também. Não há utilização de gelatina. Então, toda a estabilização de pastelaria, praticamente estamos a fazer o trabalho do zero. Ok. E hoje em dia já começa a haver um ou outro pasteleiro que dá formação, mas com todo o meu respeito e não querendo ser arrogante, nós estamos na vanguarda deste conceito. Por isso é que eu estava a perguntar há pouco, porque a vossa forma mesmo de fazer os donuts é completamente diferente. A apresentação dele é completamente diferente. E eu não sou, pessoalmente, o meu marido e os meus filhos adoram donuts, mas eu particularmente não sou muito amiga de donuts, mas olhando para esta apresentação eu penso, ok, eu tenho que provar. Sim. Pronto, é mais ou menos isso que nós procuramos com esta filosofia, ou seja, não só também, como eu estava a explicar e também estávamos a falar há pouco, de tentar criar aqui uma experiência em que qualquer pessoa se sinta à vontade, mas também percebemos, como nós próprios vegan, que nós não tínhamos acesso a coisas mais elaboradas. Era sempre no básico. Ou seja, íamos a algum espaço ou consumimos qualquer tipo de produto e é sempre o sorbet, é sempre a coisa mais básica que possa haver. Não havia aquele cuidado, não havia aquela preocupação por dar uma experiência ao consumidor vegan. E então, por que não juntar o melhor, ou seja, não conseguir enfrentar os dois problemas de uma só forma. Exato. E foi assim que nós começámos a trabalhar os donuts. Vocês produzem em small batch, não é verdade? Ou seja, não é industrializado, que é centenas de uma só vez, é small batch, é pequenas doses, porque é tudo artesanal, e a qualidade parece ser excelente. O que é que nós temos aqui na mesa? Então, nós temos uma seleção de donuts um bocadinho já consensual, que é, em primeiro lugar, o original, que é este aqui onde à dá frente. para provar realmente o trabalho de massa que estávamos a falar também há pouco, de mais de 1 mês e meio, e continuamos também a tentar aperfeiçoar. Depois temos aqui o chocolate de avelã, Ok. que tem, é como se fosse um recheio estilo Nutella, depois com diferentes texturas de chocolate de leite e cacau. Temos aqui o banoffee pie, mas um bocadinho aportuguesado, ou seja, nós temos também evoluído a nível de conceito nesse aspecto, porque também procuramos sempre trazer ingredientes locais para os nossos produtos. E o pináculo disso é mesmo este donut. Este que está aqui? Esse mesmo, que é de alfarroba com doce de leite. A ideia desse donut foi criar mesmo um produto em que conseguíssemos privilegiar o sabor da alfarroba sem esta noção de substituir a alfarroba, aliás, substituir o cacau por alfarroba, que não é, o perfil de sabor é totalmente diferente, mas fizemos um trabalho de investigação muito grande para conseguir incorporar a alfarroba de uma forma interessante. E a melhor forma foi inspirarmos na América Latina
para fazer a combinação de sabores assim mais earthy, mais woody também, com café, canela, doce de leite e juntar a alfarroba. Portanto, foi mais ou menos isso. Depois temos aqui o crumble maçã com maçãs de alcobaça. Espetáculo. E depois o meu preferido, que é o tiramisu, que na verdade demorou 3 meses a fazer. Porque lá está, é a tal situação que eu estava a dizer. As pessoas dão-te, ok, tiramisu, e agora tirar um mascarpone. E a bolacha Savoiardi, por Sim, exemplo. e a bolacha Savoiardi. Como é que vamos encarar este problema? Então é aqui que Este vem esse desafio, culpando. não é? Como é exatamente. que vamos encarar este desafio? Como é que vamos fazer? Exatamente. Isto são algumas das receitas que vocês têm e vocês ainda lançam edições especiais, limitadas, não é? Aí nós saímos completamente fora da caixa. Nós somos malucos o suficiente para realmente dizer, não, ok, isto é um donut, mas isto é só o menu normal. Nós, para uma edição limitada, vamos fazer, por exemplo, metade de um donut como se fosse uma sobremesa. Vamos colocar uma mousse por cima, vamos colocar aqui, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, e felizmente nós temos tido bastante bom feedback das pessoas para realmente também procurarem esse tipo de experiências, porque era aquilo que estávamos a explicar há pouco, que é, não existe esta elaboração na gastronomia vegan e nós sentimos muita falta nós próprios. Portanto, nós somos os primeiros a querer implementar esse tipo de produtos. Jimmy, mas sabe o que é que me está mesmo a fazer falta agora? É provar. É provar, porque eles estão deliciosos. Qual Qual é- é que vocês acham que a gente deve experimentar? Olha, isso aqui é uma boa pergunta, eu por acaso estou na dúvida. Cada um parece melhor que o outro, não sei, Eu sinceramente. estou em dúvida em dois, que foi aqueles que Então. me chamam mais a atenção, que seria este aqui ou aquele lá da ponta. O da alfarroba, não é? E aquele de- e o outro de chocolate. Posso sugerir uma coisa? Pode. Primeiro provam o original. O original. O original. Vamos E provar. depois já levam os sabores Boa. para perceberem. Também eu vou partir em 4 porque o Jimmy também não tomou pequeno almoço e ele estar-nos a ver a comer é sacanagem, como diz o brasileiro. Primeiro aqui e... Mas primeiro vocês. Sim, primeiro nós. Nós estamos sempre... E vocês têm uma caixa muito bonita, não é? Sim, sim. Também tem história, pelo que eu sei. Tem muita História. história. Portanto, o nosso conceito está virado mais para a sustentabilidade, como não deixaria de ser, por isso é que somos vegan. E pronto, nós tentamos evitar ao máximo a utilização de plástico. Não somos, digamos, não queremos pretender que somos os melhores e mais sustentáveis, mas tentamos fazer o pouco que conseguimos fazer, nem evitar usar o plástico em tudo o que for possível. Devido às regras da HACCP e normas da ASAI, nem sempre é possível e as pessoas às vezes não têm ideia. E também no mercado português só começa, em algumas vertentes, Obrigada. só começa a surgir alternativas agora. Mas a caixa foi um exemplo em que nós decidimos exatamente sair também um pouco fora da caixa do standard, que é fazer caixas personalizadas e esta caixa foi fabricada para nós com papel, digamos, reciclado, sem cobertura de plástico, que é normalmente quando vai ver a uma pastelaria tem sempre aquela... Você nota que tem uma plastificação. A nossa não tem, a primeira. Então, isto cara, foi um trabalho de... Vocês é Sim. que... Mas é vocês uma são, surpresa são após a muito outra. completos, são muito completos, né, em tudo. Então, o que é que vocês aconselhariam, por exemplo, nesta altura agora de manhã? Nós poderíamos acompanhar isto com o que é que ficava bem? Um chá, um sumo? O que é que É vocês assim, um aconselham? café fica sempre bem com donuts. Vamos ser sinceros. Na verdade, o café fica bem com tudo. Mas, É verdade, é verdade. na prática, um gelado. Um gelado fica muito bem. Acompanhar o donut. Claro. Boa. Espetacular. Isto é muito bom. E então, que tal? A massa. A massa é espetacular. Fogo. Vamos lá. Mas lá está, É mesmo muito bom. o que nós queremos é que não perceba que não tem ovos nem leite. E que seja fofa. E a pessoa, Eu acho que esperemos essa eu acho seja que a sensação. é mais fofo do que todos que eu já comi que levam ovos e leite. Uma delícia. Honestamente. É uma delícia. Então aí é que está a nossa magia. E lá está, não podemos revelar nenhuma lista de ingredientes, mas não leva ingredientes todos químicos, nada disso. É tudo à base ao natural. Então... Não era para comer tudo? Mas também só para descansar as pessoas. Também não dá para fazer donuts desta forma em casa. Portanto, Sim. mesmo que nós tivéssemos muita boa vontade, nunca ia resultar sem equipamentos. Fogo, mas é assim. Uau! Tem mesmo um fator uau. É mesmo bom. Se vocês gostam de donuts, eu gosto muito de donuts, já E se fui a não várias gostam, vão casas. passar a gostar, porque ele está uma delícia.
Eu E nunca- só provámos o original. Eu nunca provei uma massa tão boa, sinceramente. Sinceramente. E disse que isto seria bom, não é, Jimmy, acompanhado por um gelado. Então, qual é que sugere? Temos aqui alguns sabores. Vamos abrir, na verdade. vamos abrir. É melhor Ok, abrir. primeiro aqui é o café, né? Vamos abrir primeiro. Foi o que Olha, mostrei. um gelado de café também a emular o café que seria para acompanhar o donut em bebida. Boa. Isto de café também é como o meu irmão está a dizer, nós estamos a tentar evoluir e a tentar incorporar cada vez mais ingredientes de Portugal. Então, este ano surgiu a ideia de utilizar a amêndoa do Algarve Ok. Olha. num gelado, a ser a base do gelado. E, se eu não me engano, foi pelo Time Out Portugal o melhor sítio para comer donuts e os gelados aqui em Portugal, que é o que eles estão a falar, das distinções que vocês têm. Sim. Vocês receberam vários prémios e foram distintos como os melhores. Conseguem nos dizer alguns? Sim, nós primeiro fomos distinguidos como os melhores donuts, vegan donuts do mundo, pela Epical, que é a maior plataforma de espaços vegetarianos e veganos, portanto tem um grande peso nesta comunidade, porque é a maior plataforma do mundo. E depois ganhamos o prémio logo no ano seguinte do TripAdvisor, que foi o maior prémio que até agora diria que ganhamos, que o TripAdvisor pela primeira vez no ano passado criou uma lista de 25 melhores espaços vegan do mundo e nós ficámos em quarto lugar. A particularidade é que estamos no meio de todos os restaurantes, somos o único espaço fora de restauração tradicional. Ou seja, há fine dining, há todo o tipo de restaurantes mais, pronto, Sim, claro. com categoria, Sim. e nós somos o espaço sobremesa ali no meio, a passear, digamos assim, no ranking. Então, para nós foi um grande peso, porque o TripAdvisor chama a reputação. A Epical nem muito toda a gente conhece, apesar de ter muito peso e nós sabemos que tem, nem toda a gente olha a Epical, o que é Epical. Mas a TripAdvisor, sim, é a maior plataforma de reviews do mundo e quando está inserido nesse ranking, é que o TripAdvisor tem duas categorias de prémios. Há uma que é mundial, que é onde nós estamos inseridos, e há outra que é local para o país. Exato. Então, há o Traveler's Choice, que é por país, que há muitos restaurantes que têm o Traveler's Choice, e há o Best of the Best, que é só 25 do mundo é que são selecionados para essa categoria. E vocês estão lá. E nós estamos lá. No ano passado, sim. Então, para nós, isso foi aquilo que trouxe, digamos, credibilidade ao nosso projeto. E depois, logo no ano seguinte, ficámos no Prémio Nacional. No próprio ano. No próprio ano, sim. No próprio ano, tivemos no top 5 do Prémio Nacional de Turismo. Na categoria de turismo Na categoria gastronómico. gastronómico. Para nós é interessante porque, digamos, o Turismo Portugal reconhece que nós estamos dentro daquilo que chamamos as pessoas lá de fora para virem a Portugal por causa daquilo que estamos a servir. E acontece muito, há muita gente dos Estados Unidos e de Inglaterra e de todo o canto do mundo que manda-nos mensagem: olha, eu venho a Lisboa porque vocês estão ali e eu quero mesmo provar aquilo que vocês têm e venho de propósito a Lisboa, e para nós nem passou na cabeça isto alguma vez acontecer. Exato. Caramba. Algo Sara, o que é muito que tu achaste interessante aqui do neste gelado? gelado é que ele não é muito doce e nem é muito amargo, visto que o café também tem aquele travezinho mais forte, que eu adoro, mas é equilibrado, não é? Esse gelado demorou cerca de um mês, ao meu irmão afinar o sabor, porque... Porque o café é muito difícil. Exato. Eu devo confessar que nós sempre evoluímos e nem sempre servimos logo tudo top. Nós temos o feedback do cliente. E eu, quando abrimos a loja, eu tinha um gelado de café, mas não estava top. E eu devo confessar. Só aquele. Então nós tiramos. Assim que reparamos que algo não está de acordo com o nosso standard, nós tiramos logo. Este é dos sabores mais populares que temos, que é o Raspberry Cheesecake. Isso é muito interessante porque nós servimos gelado americano, estilo americano. Somos a única casa, independentemente de ser vegan ou não, que criámos uma casa de gelado artesanal, de gelado americano. A maioria das casas que vocês vão, e não sei se reparam, é gelato italiano. Sim, exatamente. E o que é que distingue? É a textura e também, pronto, depois entrando um pouco pela parte nutricional, é a quantidade de açúcar, que você bem reparou, e gordura. Então, o gelado americano tem mais textura, mas tem muito menos açúcar. O gelado italiano tem mais açúcar, tem menos textura, mas tem a sua piada também. Portanto, não estou a dizer que um é melhor que o outro, simplesmente estou a dizer que a nossa concorrência técnica no mundo do gelado seria a Häagen-Dazs, porque são gelados americanos do mesmo nível de estilo, de composição de produto, mas a diferença é que, pronto, a Häagen-Dazs é industrial, nós somos artesanais. Mesma coisa Tu que... não és nada cavalheiro. Temos que arranjar outras colheres. Sim. Então, e outra coisa que distingue o gelado americano, e por isso é que trouxemos este gelado,
É porque é capacidade de incorporar diferentes texturas. Nós, neste Raspberry Cheesecake, nós incorporamos doce de framboesa, embora em menor quantidade para não tornar o gelado muito doce. Lá está, nós tentamos equilibrar os sabores. Tem crumble de aveia, que também fazemos. E depois tem o gelado em si, É muito, Infundido com framboesa. infundido com a framboesa. Portanto, é muito bom. então, não há aquela... Vocês, quando vão a uma casa de gelato italiano, vocês normalmente veem os toppings todos por cima. Porquê? Porque a textura do gelado não permite e é servida à espátula. Nosso não, é scoop e está tudo lá dentro. Nós não temos toppings. E aqui Já está também lá tudo dentro. Há aqui que referir que o processo de criação do gelado, de um gelado vegan, estilo italiano, é mais simples porque toda a cristalização do gelado, ou seja, a aquisição da textura do gelado, é por base no açúcar. Como o meu irmão estava a explicar, o gelado italiano é mais doce. E encontrar fórmulas para que o gelado seja vegan com estilo americano é absolutamente... É um feito quase impossível e que só com o mérito todo do trabalho que ele tem feito é que nós conseguimos chegar a um produto em que é uau. Qualquer pessoa Vocês já prove. ultrapassaram muitas barreiras pelo que estamos aqui a ver que existia. O nosso gelado, há muito gelado vegan no mundo já. O que é que nós diferenciamos assim um bocadinho com as outras casas e aquilo que você disse e aquilo que as pessoas normalmente dizem? O vosso gelado é menos doce, mas não é fácil conseguir. Porquê? Porque o açúcar é um anticongelante, por isso é que não existe gelado sem açúcar normalmente no supermercado. E aquele que existe, desculpa a minha expressão, é muito rasco. Ok. Porque o gelado faz parte química da composição de um gelado. É aquilo que faz com que a pessoa consiga suavemente permitir fazer o chamado scoop, que é nosso nome também, scoop, o gelado. Como é que nós conseguimos reduzir o açúcar? É a nossa magia. Sem utilizar qualquer tipo de químico alterado, tudo à base natural. E isso é que as pessoas gostam do nosso gelado e hoje, graças a Deus, este ano foi reconhecido esse nosso trabalho, também pela Epical, e ganhamos o prémio dos melhores gelados vegan do mundo, pelas pessoas, não foi nós a candidatar nem nada, foi decidido pelas pessoas. E foi uma boa escolha. Vocês fazem realmente um trabalho de muita qualidade, têm uma apresentação extremamente elegante, que acho que é uma coisa fabulosa, e, acima de tudo, está acessível. Onde é que nós vos podemos encontrar? Então, nós temos a nossa loja, a primeira loja surgiu nos Restauradores, na Rua Portas de Santo Antão, que é uma rua histórica e que dá sempre para fazer um bom passeio na Baixa. Por exemplo, agora vamos ter as luzes de Natal, dá sempre para ir lá. E recentemente abrimos a nossa nova loja de Cascais. 2 semanas. Exato, há 2 semanas, que já tem um ambiente diferente, dá para sentar dentro, dá para também consumir os produtos já protegidos do vento e da chuva. Portanto, é um pequeno paraíso no meio da Rua Direita, a antiga Rua Direita, agora chama-se Frederico Aroca. Ali ao pé da praia mesmo. Exatamente. E também ao tem pé as da- vossas redes sociais, certo? Exatamente. Sim, a Certo, Scoop aqui. andou, exatamente. Nós temos mesmo que terminar o programa, ainda tínhamos muito para falar. Vocês fazem bolos de aniversário também. Eu tinha mais perguntas para vocês dois, mas temos mesmo que terminar. Em todo caso, é qualidade excelente. Vocês têm mesmo que conhecer a Scoop & Do. Fica aqui o convite deles e falo, acho que por toda a equipa do Manhãs TV, que vocês não se vão arrepender de os conhecer. Muito obrigado. Obrigado. David Schmidt, por ter vindo. Obrigado. Foi uma honra conhecer o vosso projeto. Muitos parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Muito Quer dizer, obrigado por vocês têm receberem. que virem cá mais vezes, não é? Para conhecermos as Claro. novas tendências e aquelas coisas maravilhosas que vocês também fazem ao longo do ano. Quer dizer, comer mais gelado, pá. Também, também. Nós vamos nos despedir por aqui. Quem é que será o próximo convidado? Olha, não sei, sinceramente, você terá que ficar atento às redes sociais, mas sempre trazemos convidados e projetos fantásticos como hoje para si no Manhãs de TV. Não é verdade, Sara? Exatamente, e nós gostamos sempre da sua companhia e desse lado. Desejamos que você continue a ter um resto de uma manhã bastante agradável, um dia espetacular. Aproveite que nós estamos no início deste novo ano para fazer coisas maravilhosas, como, por exemplo, deslocar-se a uma das lojas aqui dos nossos amigos para que você também possa ter assim um momento espetacular. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau e até lá. Até lá. Obrigado.